Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a vida da sua família, e que o Senhor continue derramando sobre as suas vidas bênçãos especiais. Uma alegria poder estar com os queridos mais uma vez e que nesta noite possamos cultuar ao nosso Deus com alegria nos nossos corações, acreditando e confiando nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e também por tudo aquilo que Ele há de fazer por nós. Por isso nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor aqui nesta noite e também ouvir a boa palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas, para a santificação de todo o nosso andar e todo o nosso proceder. Meus queridos, a Escola Bíblica Discipuladora, nesse tempo, está sendo em classe única, começando às 9 horas da manhã. Que o Senhor continue abençoando o seu povo através do aprendizado da sua boa palavra. E isso acontece já vem acontecendo e acontecerá também no próximo domingo, e retornaremos às classes no primeiro domingo do mês de agosto. Tudo isso para a glória e louvor do nome de Jesus. Vale a pena também ressaltar acerca dos pequenos grupos multiplicadores. Estes já retornaram às suas atividades e você pode fazer parte também de um pequeno grupo multiplicador. Mas voltando um pouco também à Escola Bíblica Discipuladora, você haverá de fazer a sua inscrição para participar de uma das classes da nossa escola de ensino da Palavra de Deus, tá bom? Vamos nos preparar também para mais uma vigília de oração, uma vigília de celebração ao nosso Deus pela sua fidelidade, e ali nós teremos um tempo especial juntos na presença do Senhor. Então, estejam conosco na próxima vigília de oração, que acontece agora no final do mês, e começa às 19 horas e vai até a meia-noite. É um tempo, meus amados, na verdade, de continuarmos fazendo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é um tempo especial na presença do nosso Deus, tá bom? Se você também tem desejo de participar e também cumprir uma ordenança do Senhor, que é o batismo, já está aberto a inscrição para você estar se preparando para o batismo da igreja, tá certo? Então, fale com o pastor Abimael, fale também comigo, ou então na secretaria da igreja, certo? E nós o faremos e estaremos cumprindo essa ordenança do Senhor. Que Deus, então, assim, continue nos abençoando em tudo que vamos fazer. E para encerrar esse momento, quero dizer para os amados que no próximo dia 31 de julho, no próximo domingo, teremos o dia especial de missões estaduais. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós teremos esse tempo de celebração ao nosso Deus. Então vai orando já, esteja orando por isso, esteja orando pelo campo missionário baiano, esteja orando pela vida da missionária que vai estar falando na nossa igreja, que seja um tempo assim impactante, um tempo de despertamento para a obra missionária. E você pode desde já estar orando, isso é contribuir através da oração, mas você vai ter a oportunidade também de contribuir com os recursos financeiros para que nós venhamos alcançar mais cidades do nosso estado. Que Deus então nos abençoe nesse tempo de celebração, um tempo especial de adoração ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade e pela tua bondade, Senhor. Que tu continues, ó Deus, a ser e sempre ser o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor. Que a tua graça e o teu amor continuem, ó Deus, sendo derramados sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor continue te abençoando, meu querido, e que a palavra do Senhor possa tocar profundamente no seu coração.
Bom, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou com gratidão. Darei louvor. Declare assim: Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou com gratidão. Darei louvor. Essa força, minha força, expressão, o Deus que me salvou, esperança, redenção, meu amor que me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Cante assim. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo,
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Espero que você esteja bem. Que alegria estar aqui mais uma vez compartilhando a mensagem do Senhor nesse culto. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem que tem martelado no meu coração e eu espero que, assim como Deus falou comigo, o Senhor possa tocar no seu coração hoje também. Amém? O texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, é um texto que está lá em Lucas 10. Vamos abrir juntos? Você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Lucas 10, no versículo 38, e eu vou ler até o versículo 42, que diz o seguinte: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor de nossas casas, livremente. Temos acesso à sua palavra, Deus. Pai, neste momento eu quero te pedir que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração através da tua palavra e que nós possamos guardar a tua palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. Para que sempre, Deus, que nós passarmos por alguma tentação, por alguma dificuldade, que nós possamos lembrar, Senhor Jesus, da tua palavra, que ela seja viva em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você lembra dessa palavra? Por um acaso você já ouviu essa história de Marta e Maria? Eu quero dizer para vocês que eu me identifico muito com Marta. E eu estava lendo esse texto e eu pensei, por que será que eu me identifico tanto com Marta? Se você me conhece, sabe que assim como Marta, eu sempre estou de um lado para o outro, fazendo várias coisas. E o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito disso. No mês passado, nós estávamos falando sobre comunhão na nossa igreja. E nesse mês, o tema é liderança. E essa mensagem, meus irmãos, ela se aplica tanto para o mês de comunhão, como também para o mês de liderança. E já já vocês vão entender o porquê. Para contextualizar os irmãos, Marta e Maria eram muito amigas de Jesus. Nós sabemos disso porque a palavra de Deus ela é cheia de outras histórias que nos confirmam essa teoria, né, de que Marta e Maria eram amigos de Jesus. Se você ler João 11, você vai lembrar da passagem em que Lázaro, que também era irmão de Marta e Maria, ele estava muito doente e acabou falecendo. E o Senhor Jesus, ele foi então ao encontro de Marta e Maria e ressuscitou Lázaro. Você lembra dessa história? Pois bem, se nós olharmos bem para este texto, nós vamos ver que Marta, Maria, Lázaro e Jesus tinham um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, e Jesus os amava muito, assim como Marta, Maria e Lázaro também amavam muito Jesus. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de receber amigos na minha casa, eu gosto muito de receber familiares na minha casa, e assim como Marta, eu também me preocupo em deixar a casa arrumadinha, gosto sempre de fazer uma comida, um almoço, um lanche para recebê-los em casa, e eu fico imaginando o que eu faria se eu recebesse Jesus em pessoa na minha casa. Você já se perguntou o que você faria? E se Jesus aparecesse para tomar um café, qual seria a sua atitude? Bem, talvez você estivesse correndo de um lado para o outro, como Marta estava. Ou talvez você estivesse ali aos pés de Jesus, como Maria, ouvindo tudo o que ele tinha para dizer. Não sei se você já leu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, mas essa história me lembrou esse livro. Esse livro basicamente fala que nós, seres humanos, expressamos amor de 5 formas diferentes, ou usando 5 linguagens diferentes. A primeira delas é o toque físico. O toque físico nada mais é do que aquela pessoa que gosta de expressar amor e carinho através de abraços, através de toques, carinhos, afagos. Você conhece alguém assim? Tem uma outra linguagem de amor, que são as palavras de afirmação. Sabe aquelas pessoas que gostam de elogiar, gostam de escrever cartas? Pois bem, elas usam a linguagem de afirmação, palavras de afirmação, para expressarem
o amor, o sentimento que elas têm umas pelas outras. Nós temos também a linguagem de presentes. Aquela pessoa que ama presentear, comprar um presente ou até mesmo fazer algo com as próprias mãos para entregar a alguém, é a forma como essa pessoa tem de dizer que ama essa pessoa, né? Que ama estar com essa pessoa. E existem duas linguagens do amor que estão presentes nesse texto. Vocês conseguem adivinhar quais são essas linguagens de amor? A primeira delas está aqui representada por Marta, que é a linguagem de atos de serviço. Uma pessoa que tem a linguagem de amor, atos de serviço, é aquela pessoa que gosta de servir, que sempre está te oferecendo uma ajuda, pergunta se você quer algo e que gosta de fazer, limpar a casa, arrumar as coisas para agradar o outro. Eu acredito que Marta estivesse muito contente, tão contente quanto Maria, ali naquele momento recebendo Jesus na sua casa. E por isso ela estava tão preocupada em arrumar a casa. Eu acredito que ela não queria só deixar a casa limpa, mas ela queria também agradecer a Jesus por estar lá, né? Marta queria agradar a Jesus e por isso ela estava ali correndo de um lado para o outro. Mas também tem mais uma linguagem de amor e que é representada por Maria nesse texto, que é exatamente o tempo de qualidade. Sabe, aquela pessoa que gosta de gastar tempo de qualidade com seus amigos, com o seu cônjuge, com a sua família. Tempo de qualidade é uma linguagem também de amor. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu gastar tempo de qualidade com o Senhor. Eu não estou aqui dizendo qual linguagem nós deveremos usar para agradar ao Senhor, porque eu acredito que Deus é amor e que Deus aceita a nossa declaração de amor a Ele de qualquer linguagem. Mas uma coisa nesse texto me chamou muito a atenção. No último versículo, Jesus diz que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Por que será que ele diz isso? Vamos ler alguns outros textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora também em Apocalipse. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, no versículo 2. Vamos ler juntos? Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vamos ler somente o versículo 2 por enquanto. Aqui nessa mensagem, nós temos Jesus falando às igrejas. Aqui são as cartas, para as igrejas, e essa em específico, no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 7, é a carta à igreja de Éfeso. Veja o que diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Bom, Jesus aqui começa com um elogio à igreja de Éfeso. Mas se nós lermos os outros versículos, diz o seguinte, no versículo 3, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Versículo 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós pensamos em voltar ao primeiro amor, nós pensamos naquela pessoa que se desviou, não é mesmo? Aquela pessoa que já não acredita mais em Deus, aquela pessoa que já não frequenta mais a igreja, não está na comunhão com os irmãos. Mas esse não é o caso aqui da igreja de Éfeso. Se nós pararmos para prestar atenção, nós lemos o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. E no versículo 2 e 3, o Senhor está dizendo que conhece a igreja de Éfeso, conhece as suas boas obras, conhece o trabalho árduo e a perseverança. Bom, se a gente lê esse texto, a gente começa a entender que a igreja de Éfeso, então, ela não parou de funcionar. Ela não parou de se dedicar ao serviço do Senhor. Mas no versículo 4, o Senhor diz que tem uma coisa contra essa igreja, que é justamente a perda do primeiro amor. Eles haviam perdido o primeiro amor. O que isso então quer dizer? Quer dizer que eles não tinham amor nenhum mais a Deus? Não, porque eles continuavam perseverando, eles continuavam com as suas boas obras, eles se posicionavam contra os homens maus e aqueles falsos profetas. Mas o Senhor está dizendo que eles pararam de amar ao Senhor da forma como deveriam. Aquele primeiro amor, aquela primeira chama no coração de servir a Deus com todo o seu amor, com todo o seu coração.
Perder o primeiro amor não significa apenas, meu irmão, enfrentar uma crise de desânimo. E nós vemos isso através do versículo 3, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso que Ele reconhece a perseverança deles. E enfrentar o primeiro amor, quero dizer, perder o primeiro amor, não significa querer desistir ou passar por alguma dificuldade. A igreja de Éfeso continuava perseverando e com suas boas obras, mas ainda assim o Senhor tinha essa queixa. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas não fazem mais com esse primeiro amor. Não fazem mais porque perderam essa paixão. Fazem o que fazem por hábito, muitas vezes por um cargo, muitas vezes fazem e nem lembram mais o porquê começaram a fazer. A queixa que o Senhor faz é o fato desses cristãos não amarem mais com a intensidade que deveriam. O Senhor Jesus, Ele não está exortando essa igreja por não o amarem mais, mas pela ausência dessa chama. Não é uma ausência completa de amor, é uma ausência de intensidade. O Senhor esperava mais, o Senhor esperava encontrar mais deles. O primeiro amor é como um fogo, meus irmãos. Se nós colocamos lenha, esse fogo é alimentado e esse fogo aumenta. Mas se nós não alimentarmos o fogo, gradualmente esse fogo vai apagar. E o pior, muitas vezes nós não alimentamos e também jogamos água. Vocês estão comigo? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre algumas coisas que fazem com que a gente perca a intensidade no nosso amor com Deus. A primeira delas é o convívio com o pecado. E veja bem, meu irmão, eu disse o convívio com o pecado e não somente o pecado. Nós sabemos que o pecado nos afasta do Senhor, mas o que eu estou dizendo aqui é muito além disso. É o convívio com o pecado. Já parou para pensar que o convívio com o seu pecado e com o pecado de outras pessoas pode fazer com que o seu primeiro amor acabe? Vou explicar melhor isso. Para isso, vamos ler o texto de Mateus 24. Mateus 24, no versículo 12. Esse texto vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Mas muitas vezes a nossa frieza é gerada pelo convívio com o pecado de outras pessoas. Aqui em Mateus 24 diz que o amor de muito iria se esfriar pelo aumento da iniquidade. Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que nós vivemos. Devido à multiplicação do pecado à nossa volta, o nosso amor pode sim esfriar. Nós precisamos ter cuidado para não tolerar o pecado. Precisamos ter cuidado para não nos acostumarmos com o que é errado, com aquilo que fere a santidade de Deus. Quantas vezes você já não se pegou assistindo um filme torcendo pelo personagem errado? Ou então uma série torcendo para o personagem errado? Como assim, Isabelle? Torcendo para um personagem errado? Aquele personagem que prega valores totalmente contrários a Deus, mas que de tanto você assistir, de tanto você se identificar com aquele personagem, você começa a torcer para que ele se dê bem, mesmo fazendo o errado. Isso é um sinal de que nós estamos nos acostumando com o pecado à nossa volta. E sabe o que acontece quando nós nos acostumamos com o pecado à nossa volta? Nós paramos de nos confrontar. Sabe, aquilo que nós fazemos de errado já começa a parecer não tão errado. E paramos de então confessar nossos pecados ao Senhor, deixando que o pecado tome conta do nosso coração e fazendo assim com que a gente se afaste do Senhor e com que o nosso primeiro amor vá se apagando. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ser como um personagem da Bíblia, como Ló. Vocês lembram de Ló? Ló, ele não se conformou com a sociedade em que ele vivia, uma sociedade totalmente corrompida, mas ele se manteve íntegro e o Senhor o poupou da destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como Ló, nós precisamos nos manter íntegros em meio à nossa sociedade tão corrompida. Precisamos ser a diferença e precisamos ser a luz e não sermos influenciados pelo pecado à nossa volta.
A segunda coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos, que faz com que a gente perca o primeiro amor, é a falta de profundidade. A falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente a vida cristã, que vêm à igreja toda semana, que ouve a palavra de Deus, mas que não se aprofunda no relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor diz algo sobre isso. Vamos ver juntos o que diz Lucas, no capítulo 8, no versículo 13. Vamos ler a parábola do semeador. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. O segredo, meus irmãos, de nós não nos afastarmos do Senhor, nem perdemos a alegria inicial, é o desenvolvimento de profundidade na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Muitos cristãos, eles vivem somente de domingo a domingo, ouvindo apenas a palavra, assim como você está fazendo aqui hoje. Isso é ótimo, é muito bom a gente poder ouvir e ser alimentado da palavra. Mas nós não podemos parar aqui. Nós não podemos deixar que a nossa vida espiritual dependa apenas do que nós estamos ouvindo agora, do que nós ouvimos no cultos de quarta-feira ou de domingo. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E só assim, meus irmãos, desenvolvendo uma vida de oração, desenvolvendo uma vida de devocional, nós conseguimos profundidade na nossa vida cristã. Quando nós andamos em falta de profundidade, em superficialidade, nós somos como esta parábola, somos como este solo, em que até recebe a palavra, mas não cria raízes. E basta que uma dificuldade apareça, que as coisas dão errado, que as pessoas desistem. Pense comigo, quantos cristãos você conhece que se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, porque não tiveram profundidade na vida cristã? Porque se aborreceram, porque tropeçaram e desistiram da caminhada. Nós precisamos ter profundidade na nossa vida com Deus. Nós precisamos investir tempo de qualidade num relacionamento diário com o Senhor. Precisamos orar, precisamos conhecer da palavra, precisamos mortificar a nossa carne para vivermos no Espírito. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos, que faz com que o nosso primeiro amor se acabe, é a falta de tratamento. Como assim a falta de tratamento? O terceiro fator que contribui para esse esfriamento do nosso primeiro amor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Infelizmente, eu conheço muita gente que se magoou, que se feriu de alguma forma dentro da igreja ou até mesmo fora, e não tratou essas questões. E aquilo foi tomando conta do seu coração. E hoje essas pessoas, elas não estão mais no nosso meio, não estão mais em comunhão com a igreja. E muitas delas até perderam a fé no Senhor. Quando nós deixamos as coisas sem tratar, elas crescem no nosso coração. E essa parábola que acabamos de ler, a parábola do semeador, ela também fala sobre um solo que vai representar as pessoas que não tratam algumas áreas da sua vida. Vamos ler juntos? Ainda em Lucas 8, nós vamos ler agora o versículo 7, que diz o seguinte: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Aqui diz sobre a semente que caiu entre os espinhos. E olha que curioso, a plantinha, ela chega a crescer, mas junto com ela crescem os espinhos. E o que acontece quando os espinhos crescem junto com a planta? Ela sufoca. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque os espinhos, eles parecem inofensivos à primeira vista, mas nós temos que lembrar que eles crescem. E assim como aconteceu com essa semente que foi jogada dentro dos espinhos, os espinhos cresceram junto com a planta. Aquilo que está no seu coração e que ainda não foi tratado, ele pode continuar a crescer. E quando crescer, pode também sufocar a sua fé, sufocar o seu primeiro amor. Por isso, nós temos que tomar cuidado.
Se há algo no seu coração que ainda não foi tratado, ou se existe na sua vida alguma área que ainda não foi tratada, coloque isso diante do Senhor. Não deixe que esse espinho cresça e sufoque o seu primeiro amor. A queda espiritual, meus irmãos, ela nunca é imediata. Ela sempre começa de pouquinho em pouquinho. É uma escorregada aqui, é uma tentação que nós não conseguimos vencer aqui, é algo que nós não confessamos, é algo que nós não colocamos na presença de Deus. E quando nós vemos, nós já caímos e não estamos com força para reerguer. Por isso, tome cuidado. Coloque diante do Senhor todas as áreas da sua vida. Não deixe que nenhuma área fique sem tratamento. Não deixe que nenhuma área fique guardadinha no seu coração, mas coloque diante do Senhor para que você seja tratado por completo e para que não hajam espinhos crescendo junto com a sua fé. A quarta coisa que faz com que o nosso primeiro amor se esfrie são as distrações. Muitas vezes nós nos distraímos com coisas que são até lícitas, mas que acabam roubando o espaço que é destinado ao Senhor. Nos roubam o foco. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito dar a mensagem de libertação para o povo, Faraó tomou uma atitude muito estratégica para que o povo parasse de clamar a Deus. Vamos ler o que diz Êxodo? Leia comigo. Êxodo capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes, do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Aqui, meus irmãos, o Faraó aumentou o trabalho do povo para que eles esquecessem a adoração a Deus. Muitas vezes nós nos envolvemos tanto com os nossos trabalhos, com os nossos negócios, com os nossos estudos, que nós acabamos perdendo o tempo de qualidade com o Senhor. E veja, se dedicar ao trabalho, se dedicar à sua família, se dedicar aos seus estudos é muito importante, mas isso não pode tirar o nosso tempo para nos dedicarmos ao Senhor. Às vezes, nós não precisamos nem de um faraó na nossa vida para tirar o nosso tempo de Deus. Já parou para pensar que talvez você tenha feito o trabalho de Faraó, se lotando de trabalho, se lotando de atividades e esquecendo de separar um tempo para o Senhor? As distrações podem ser um perigo. Podem ser um perigo porque podem esfriar o nosso primeiro amor. Podem fazer com que a gente gaste menos tempo com o Senhor. O dia passa e quando você vê, você não conseguiu fazer a sua oração, você não conseguiu ler a palavra, você não conseguiu ter um tempo a sós com o Senhor. E algo que eu queria falar com os irmãos é que até mesmo o nosso serviço na casa de Deus, o nosso serviço prestado ao Senhor, pode se tornar uma distração. Nós estamos aqui no mês em que falamos sobre liderança. E você, líder, tem prestado atenção em como está o seu serviço na casa do Senhor? Será que você está como Marta, correndo de um lado e para o outro, tentando resolver tantas coisas que são importantes para o funcionamento do seu ministério, do seu PGM? Mas será que você tem esquecido a boa parte? Será que você tem esquecido de passar tempo com Deus? Não deixe que o seu ministério ou o seu serviço na casa do Senhor se torne uma distração. É importantíssimo a gente estar servindo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todos os recursos que o Senhor nos deu. Mas nós não podemos deixar a boa parte de lado. Nós não podemos fazer com tanto trabalho se torne uma distração. No texto que nós lemos no começo, em Lucas 10, 38 e 42, nós temos aqui a história de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus,
Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha, servindo. Eu não creio, como eu disse no começo, que Marta estava fazendo isso somente para manter a casa limpa. Eu creio que a intenção do coração dela era agradar Jesus. Mas isso fez com que ela não aproveitasse a boa parte, que era estar aos pés de Jesus. Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Será que Jesus está falando hoje nessa noite com você? Será que Jesus está falando: Isabelle, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas? Será que Jesus está querendo falar isso com você nesta noite? Meu irmão, minha irmã, uma só coisa é necessária. Nada, absolutamente nada é mais importante do que nós estarmos aos pés do Senhor. Buscá-lo sem distração alguma. Isso vai dar sentido ao nosso serviço. Isso vai dar sentido a toda a nossa vida. Nós precisamos colocar sempre Jesus em primeiro lugar. Nós podemos e nós devemos servir ao Senhor, e é um privilégio, um presente servir ao Senhor, com todo o nosso ser. Deus se agrada disso, mas o tempo de qualidade com Deus é indispensável. O tempo de qualidade com Deus vai manter a chama do seu coração acesa, a chama do primeiro amor. Aqui no versículo 2 de Apocalipse 2, quando nós lemos, a gente via que a igreja de Éfeso, ela continuava se dedicando a um serviço do Senhor. Ela continuava perseverando e se posicionando. Mas uma coisa o Senhor tinha contra ela: ela havia perdido o primeiro amor. Para que a gente continue se dedicando ao serviço ao Senhor, para que nós continuemos fazendo a obra do Senhor e avançando o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos escolher a boa parte, como Maria fez. Nós precisamos nos dedicar a manter a chama acesa, manter a chama do primeiro amor acesa. Mas e se eu estou sentindo que a chama do meu primeiro amor já não está mais tão viva quanto antes? O que fazer? E se essa chama já apagou no meu coração, o que eu faço? O Senhor, no texto de Apocalipse, nos dá uma saída para isso. Vamos ler o que diz o versículo 5 de Apocalipse 2. Diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui o Senhor nos dá 3 passos, meus irmãos, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. 3 passos para o caminho de volta. O primeiro deles está logo no início do versículo. Lembra-te. Qual foi a última vez que você esteve na presença do Senhor? Que você se derramou na presença do Senhor e você sentiu essa chama arder no seu coração? Como você se sentiu? Lembra-te desse momento. O primeiro passo para que a gente vá para o caminho de volta do primeiro amor é nos lembrarmos como é bom estar na presença do Senhor, como é bom o tempo de qualidade na presença do Senhor. O segundo passo, meus irmãos, é o arrependimento. No texto diz: arrepende-te. Chegue até a presença do Senhor com o coração quebrantado. Agora que você já lembrou como é ter o coração ardendo pelo Senhor, chegue à presença de Deus em oração e arrependa-se por ter caído, arrependa-se por ter se afastado do Senhor, por ter deixado talvez distrações tirarem o seu foco, por ter deixado muitas vezes coisas não tratadas sufocarem a sua fé. O Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado. O terceiro passo, meus irmãos, é voltar à prática das primeiras obras. Ainda que você se identifique com Marta, como eu me identifiquei, não deixe de escolher também a boa parte. Não deixe de gastar tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Que você hoje possa refletir nessa palavra e que você possa manter o seu primeiro amor sempre aceso. E se ele está apagando,
Corra para os braços do Pai. Lembre-se como é bom estar na presença dEle. Arrependa-se por ter saído da presença dEle e não ter gastado tempo de qualidade com Ele. E volte às primeiras obras. Volte com aquele gás, aquela lembrança do porquê você começou. O Senhor, Ele quer nos abençoar e quer fazer muito através das nossas vidas. Que nós possamos sempre nos colocar diante do Senhor, escolhendo a boa parte. Amém? Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida. Só a igreja agora. Eu quero nascer. Fale isso pra Deus agora. Esse é o seu desejo. Ah, Senhor, me ajuda a cada dia, a cada momento, a me livrar, meu Pai, de tudo que me confunde, Senhor.
que a minha vida seja tua. eu quero nascer, eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja tua vida, e a minha vida seja tua vida, e a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos abençoou com a sua boa palavra nesta noite, um tempo muito especial para refletirmos, né, naquilo que Deus nos falou, e teremos a oportunidade nesta semana de exercitarmos o seu aprendizado, os seus ensinamentos, compartilhando também esta palavra com outras pessoas. Que você tenha sido edificado através desta palavra e que esta palavra faça um diferencial na sua vida, que faça um diferencial no seu caminhar, no seu dia a dia. Que Deus então assim os abençoe durante toda esta semana. Nós vamos orar, meus queridos, agradecendo a Deus não só por esta palavra, vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, vamos também clamar a Deus por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão num processo de recuperação. É muito tempo, é um tempo especial de louvor, de gratidão e também de reconhecimento de que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Oremos ao nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz e ela, ó Deus, foi ministrada aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra. E que, ó Deus, durante esta semana, nós possamos, ó Deus, ter a oportunidade de compartilhar a Tua palavra com outras pessoas, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo que Tu nos ensinaste nesta noite. Queremos, ó Deus, te pedir de forma especial pelos aniversariantes da semana, Senhor. Que a Tua mão, o Teu amor, a Tua graça e as Tuas infinitas misericórdias sejam sobre a vida de cada um deles, Senhor. Queremos, ó Deus, também te clamar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, carecendo e precisando, ó Deus, de um cuidado especial vindo do Senhor. O que os homens fizeram, dirigidos pelo Senhor, ó Deus, em muitos momentos já foram feitos. E agora, ó Deus, eles carecem, ó Deus, de um cuidado especial vindo do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão precisando de um milagre do Senhor. Que a tua mão, Pai, o teu querer seja sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Abençoa, ó Deus, as atividades da igreja, tudo aquilo que tem sido planejado, ó Deus, que o Senhor possa estar, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, realizando através do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo, ó Deus, de consolidação, ó Deus, para que o prédio anexo possa, Deus, tornar-se uma propriedade tua, Senhor. Aliás, ele já é teu, Senhor. Ele vai ser concedido a nós para nós usarmos para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas estratégias, no levantamento de recursos, ó Deus, para que tudo, meu Senhor, possa contribuir para a glória e louvor do nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo especial na tua presença e nos dar uma semana, ó Deus, abençoada e abençoadora, Senhor. Tudo, ó Deus, para a glória e louvor do precioso nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos, esse nome que está acima de todo nome, esse nome em que todo joelho se dobrará, que é o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre nós, que o amor do Senhor inunde os nossos corações e que as tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, permaneçam sendo derramadas sobre nós. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus, então, nos abençoe nesta semana, que seja uma semana frutífera,
uma semana abundante na sua vida, na vida da sua família e também de todos aqueles que o cercam. Em nome de Jesus. Um abraço, meus queridos, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.